Da empresa Cleusa Boutique. Seja muito bem-vinda, Maria Tereza. Vai ser muito bom ver suas histórias aqui. Pode se sentar ali do lado do Cláudio, por favor. Vou convidar também para fazer par aí com a Maria Tereza nesse case de sucesso, o Ricardo Salles Moura, que é do restaurante Pio Brasiliano. Ricardo, seja bem-vindo também. É um prazer ter você com a gente aqui. Pode se sentar ali do lado da Maria Tereza, por favor. E aí é o seguinte, ô Cláudio, orquestra para mim aqui, tira os microfones daqui do pedestal, por favor. E aí é o seguinte, vocês vão dividir esses dois microfones que eu vou andar aqui para conversar com a nossa plateia, com esse microfone sem fio. E o lance é o seguinte, eu tenho um monte de perguntas para fazer para a Maria Tereza, para o Ricardo e também para o Cláudio, mas eu quero a contribuição de vocês. No início eu até provoquei alguns com quem eu tive a oportunidade de conversar lá no saguão. Traz a sua história. Compara a sua ideia, traz ela aqui para o Cláudio, por isso que a gente inclusive pediu para o Cláudio continuar aqui, porque para muito além da história da Maria Tereza e do próprio Ricardo, o Cláudio está aqui, que é esse apanhado de histórias, conceitos e oportunidades de vivências que ele tem. Então traz a sua pergunta, se ela não tiver nada a ver com o negócio que é o Pio Brasiliano, o restaurante, ou a Cleusa Boutique, que é moda, traz a sua história que a gente vai jogar lá na rodada aqui para que você leve mais esse acréscimo ao ir embora do nosso evento. E em termos de tempo, cadê a Michele? Quanto é que a gente vai ter de tempo? Porque a gente está um pouco atrasado, ó, são 11h05, era para ter 1h30 de painel, né? Aí a gente vai acordando à medida que vocês puderem. Se for 3 horas da tarde, para mim tá ok. Para vocês também tá? Até 3 tá tudo bem para vocês? Não, né? Muito bem. Tá? Ai, que bom, então eu vou ficando aqui, gente. Me dá corda que eu vou ficando. Então a gente vai fazendo, na hora que chegar perto de meio-dia, eu pergunto se vocês querem que a gente pare. Vamos então começar a trabalhar. Vamos conversar com a Maria Tereza. Maria Tereza, trouxe o neném? Neném não trouxe. Quantos meses já tem, neném? Tem 6 meses. Ai, gente, deve dar uma dó deixar para trás, né? Muito bem. Ela, aliás, foi muito marcante o processo da licença maternidade para ela, porque quando você voltou para um negócio cheio de ideias, e é um negócio familiar. Vamos começar contando essa história. É um negócio que foi montado pelos pais dela há quase 50 anos e que hoje é dirigido por você, pela sua mãe, o seu pai não está mais no negócio, e uma outra irmã. Então conta isso. De onde vem a história da sua mãe primeiro, para a gente localizar um pouco no tempo e no espaço, né, Cláudio? A origem do negócio, era uma vocação familiar? Foi um acidente de percurso? Como é que vocês chegaram no setor de moda? Na verdade, o meu pai já trabalhava com moda antes mesmo deles se casarem. E há 44 anos eles montaram a Cleusa Boutique. Então, trabalharam nisso desde sempre, né? Então, depois... Eles não fizeram outra coisa profissionalmente? Não. Durante muito tempo, os dois sempre trabalharam com isso. Depois disso, o meu pai saiu, foi mexer em outro negócio e eu e a minha irmã, Renata, a gente já trabalhava na loja. Desde adolescente a gente já começou a trabalhar. E trabalhava mesmo ou só ia lá ficar vestindo as roupas? Não, trabalhava sempre. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. O que você fazia? Vendia, estoque, tudo? Isso, tudo. Sempre, tudo. A gente aprendeu a fazer de tudo. Mas aí, vamos só localizar o produto. Lá atrás era vestido de festa? Não, lá atrás sempre foi roupa feminina. A minha mãe, no começo, chegou a trabalhar com masculino, infantil, com meu pai. E depois a gente fechou só na roupa feminina. Especializou? Isso, especializou. A gente sempre trabalhou com casual e festa. Então, a loja vinha indo assim, né? Teve vários momentos e tudo. E há 3 anos atrás, a gente viu que tinha uma necessidade de mudança e tudo, e a gente fez uma reforma, que eu acho que foi um primeiro momento. Reforma física, arquitetura. Física. E o endereço era o mesmo, era na Rua do Ouro. Isso. E acho que foi o primeiro momento, assim, que a gente nem sabia que era uma inovação que a gente estava fazendo, né? A gente viu que a venda estava caindo e precisava fazer alguma coisa diferente. Mas o que incomodou? Foi isso? Vocês achavam que a loja não estava comparando com os concorrentes, talvez? Tinha também, gente com mais... Também, porque mais na rua que tem a loja, hoje são assim, umas 6, 7 lojas de roupa feminina. E a nossa loja era muito escondida. Então a gente via que tinha essa necessidade de fazer uma fachada, a gente não tinha vitrine. E lembrando que esse escondido era escondido mesmo, viu, gente? Não era porque ela não era atraente, era uma loja que ficava atrás de uma padaria, né? Tinha clientela, e o meu pai na época tinha uma padaria, nossa loja era no fundo, era uma loja de fundo.
Então, assim, tinha clientela já antiga e tudo, mas você não tinha... E era porta fechada ou porta aberta? Porta aberta, mas você entrava... não tinha aquela vitrine, você não tinha fachada, né? Então, assim... E tinha um corredor para chegar na loja, né? Certamente era um corredor, se ela estava lá as atrás. As pessoas até espantavam, nossa, que loja grande, porque a sensação que você tinha lá de fora era uma loja menor. Tinha uma clientela, porque a loja tem uma história muito grande, a gente tem clientes, assim, a gente tem 3 gerações. Com certeza. Né? Você tem uma avó, você tem uma filha, você tem uma neta que compra. Se cuida, tem um bom banco de dados, né, Cláudia? Porque olha só, 3 gerações de atendimento. Maria Tereza, congela aí, que agora eu vou passar para o Pio Brasiliano, que é outra história, um restaurante. E o próprio Ricardo, ele fala que ele não entende muito essa história de ser chamado de empresário, né? Você gosta de ser chamada de comerciante. Por que isso? Você começou muito jovem a trabalhar com vendas. Bom dia a todos. Eu tenho esse hábito de falar que eu sou comerciante, que minha criação foi no Ceasa. Eu trabalhava com sacolão desde 15 anos, antes de entrar no restaurante. No sacolão, aquele povo que levanta de madrugada. Exatamente. 2, 3 da manhã já tem que estar lá na Ceasa. Depende da época da safra, né? Isso aí altera, depende das chuvas. Seu horário alterna muito com relação a isso. Quer dizer, você não é dono do seu negócio no sacolão. Ah, você não é dono do seu negócio, não, desculpa, você não é dono do seu tempo, né? É o negócio que faz o seu tempo, você tem que obedecer. Quem define o tempo é a dona de casa. Entendi. É o horário do almoço. Entendi. Aí você tem que levantar cedo mesmo. Mas aí, por que você saiu do sacolão? Bom, eu com meus irmãos, a gente fornecia para esse restaurante que eu tenho hoje e observamos um crescimento na linha, né? A gente teríamos a partir dali um insumo e a produção final. E a gente comprou esse restaurante em 2003. Em sociedade com esse irmão do sacolão? Correto. Hoje eu estou sozinho nesse restaurante, né? Ele já ficou com o sacolão e eu fiquei com o restaurante. Agora, você fez algum, sei lá, curso para aprender a lidar com o restaurante? Ou foi com a cara e coragem? Quer dizer, com a sua visão e experiência de consumidor de um restaurante, você achou que daria conta de administrar um restaurante, foi isso? Foi, mas a gente melhorou o nosso trabalho com alguns cursos. Inclusive, um outro irmão caçula que trabalha comigo até hoje fez o curso de cozinheiro no Senac, perdão. E isso fez a gente entender muito do dia a dia, né? de conseguir administrar os próprios cozinheiros, que é o coração do restaurante. Quer dizer, e aí já tem 14 anos que você está com o Pio Brasiliano. Exato. O restaurante já se chamava Pio Brasiliano? Você herdou a marca e tudo, não? Não, a gente herdou só o ponto. O ponto. A estrutura? E reformamos a loja toda, já fizemos umas 4 reformas da loja. Quer dizer, logo você comprou, você já mexeu na cara dele, na arquitetura? Depois de um ano, nós paramos um mês e reformamos, trocamos o nome e trocamos a estrutura física praticamente completa. Hoje não tem nada do que tinha antigamente. E já que fiz um merchan aqui que fica na Rua do Ouro, a loja da Cleusa Boutique, né, da Maria Tereza, o Pio Brasiliano tem a sede é no Buritis, a filial que é no Cidade Nova, não é isso? Sim. Há 3 anos a gente abriu outra casa no bairro da Cidade Nova. Ou seja, está caminhando, o negócio está crescendo. Aí agora é o seguinte, nós vamos congelar aí também, e agora a gente vai começar, eu vou colocar o Cláudio Forner nessa conversa, antes da gente começar com as perguntas específicas de como que eles inovaram, o que foi que incomodou, quais foram as ferramentas que eles usaram, essa ajuda do Sebrae, como eu citei lá no início, EUALI, o agente local de inovação. Deixa eu até saber, o Gustavo está aqui, não está? Cadê o Gustavo? Gustavo, levanta a mãozinha, que aqui está meio escuro, de preto aí. Muito bem, gente, olha aquele rapaz ali, olha para trás. Levanta. Esse rapaz vai ser falado aqui, então olhem bem essa carinha, que ele fez muitas coisas interessantes. E Fernanda? Cadê Fernanda? Fernanda está por aqui. Fernanda está lá atrás também, ela, ó, perto do próprio Gustavo. A Fernanda é outra agente local de inovação que participa desse grande projeto do Sebrae, que tem ajudado empresas como o Pio Brasiliano e a Cleusa Boutique a revigorar o seu negócio. Ô Forner, você que anda por aí, Brasil e mundo, né? Você vê muito essa iniciativa do incômodo de um empresário, como você narrou, tantas soluções maravilhosas que foram criadas a partir de pequenas observações, de perceber filamentos de oportunidade no mercado. É esse um bom começo, né? O incômodo. O incômodo mas eu acho interessante que tem uma coisa comum nos dois, né? O incômodo ele é recorrente.
Isso eu consigo observar claramente no Brasil afora. O que não é comum, o incômodo ser suficiente para promover uma mudança. Uma atitude. É uma atitude proporcional aos dois cases aqui, porque ambos pegaram o negócio e teriam condições plenamente de simplesmente incorporar com as dificuldades e as facilidades que o negócio já propunha. Mas, na verdade, o que vocês fizeram foi uma reformulação do próprio negócio. Isso é dar nova vida. Quando eu falo assim, revitalizar, é quando a atitude ela sai alguma coisa da cabeça e faz eu fazer alguma coisa de forma não instantânea, mas focada em algo que está num cenário à minha frente que eu não consigo atingir se eu não tenho essa transformação. E o teu caso especial me chamou a atenção, porque quando eu convivo com o passado dentro do negócio, é muito difícil eu mudar um negócio e que o fundador está ali dentro e que construiu, criou raiz, etc e tal, e daqui a um pouquinho o mundo está pedindo que eu mude, né? Não é fácil eu cortar linhas de produtos, transformar um negócio que tinha um mix maior e focar só na moda casual e na moda festa. Eu presumo que você tenha tido uma dificuldade com seu pai e com sua mãe, enfim. Mas, gente, isso basicamente mostra que o caminho não é um caminho fácil, mas é um caminho que leva a resultados. Que leva a ruptura, né? Você sabe que mais cedo eu conversei na nossa plateia com a Gisele, com a Bruna e com o Jairo. Cadê vocês, hein? Onde vocês estão sentadinhos? Ah, estão lá, ó, levantando a mão. E aí eles têm uma situação interessante que tem a ver com o que você falou, que tem a ver com a história também da Cleusa Boutique, que é o seguinte: o pai é o fundador do negócio deles. E o pai, claro, tem uma visão diferente deles, que são moçada, tem 20 e poucos anos, estão aí cheios de ideias, estão crescendo o negócio. Mas aí eu dei até um conselhozinho para eles, que é o seguinte: ao invés de simplesmente dizer para o pai e tentar tirar o pai do negócio, porque não combina mais com a mentalidade atual, valoriza todo o know-how do pai. Só que tem que dar uma outra roupagem. Ao valorizá-lo, não sei se você teve ruptura com sua mãe, você vai me contar isso, né, Maria Tereza? Mas quando você valoriza a experiência, e é um legado importante a experiência, a gente não pode achar que ela não vale nada só porque os parâmetros do mercado atual são diferentes, né, Cláudio? A experiência ela conta porque é uma trajetória, você não sai, você não chega de paraquedas num patamar, isso é uma conquista, eu preciso respeitar isso. Agora, essa ruptura, porque nós vivemos agora numa era que coincidiram várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso que talvez impacte muito em gerações passadas. Que existe uma mudança gradual significativa do perfil de cliente e isso demanda que eu tenha uma adequação muito rápida a novos modelos. Esse novo modelo, ele não está na cabeça do fundador, mas a experiência do ponto de chegada é fundamental. Porque quando eu crio um novo modelo, eu preciso pegar alguma coisa que já existe e fazer uma transformação. Então, aquilo que foi útil no passado pode ser útil hoje, desde que eu faça uma adequação. E aquela questão da simplicidade que eu trouxe, o desenho, aquele design não fez algo substancialmente novo, ele pegou uma coisa que já estava na experiência da cabeça de vocês. Jogou um 3D ali e comprou essa cultura, né? Exatamente. Muito bem. Isso precisa ser valorizado e respeitado. Maria Tereza, como é que é choque de gerações lá na Cleusa Boutique? Sua mãe, com as ideias do passado, a experiência do passado, ela aceita essas novidades? Aceita. Acho que conta muito, assim, nós três, porque acho que a gente fala muito a mesma linguagem, sabe? Então a gente pensa muito parecido. Então, às vezes, a minha mãe, assim, choca alguma coisa, mas ela vai pegando, por exemplo, esse projeto. A Ari, ela primeiro ficou assim, depois ela fez um curso paralelo do Sebrae. Então ela vai pegando, entendeu? Ela tem essa. Ela dá um voto de confiança para a mudança. Ela dá o voto de confiança, mas ela também acompanha. Bacana. Então vamos começar a falar desse tal Ali, né? Como é que funcionou esse trabalho que o Sebrae fez? Como é que funcionou? Vou começar com o Ricardo. Ricardo, te ligaram? Você foi para o Sebrae, ligou, mandou um e-mail. Como é que você entrou, deu de cara com o Ali, que é esse programa do Agente Local de Inovação? Bom, a Fernanda apareceu lá no meu ponto, lá no ela que bateu na sua porta. Me abordou lá um pouquinho antes do almoço, estava até quase um caos, né? Você faz o almoço. Mas aí, em 2 minutos eu me interessei. O que ela falou que te despertou? O que o programa está me mostrando Não, ela chegou assim com um folder, te mostrou alguma coisa? Todo ou só material, falou? Não, um material bem completo. Dizendo, aí depois a gente tem um acompanhamento, né, que aí abre mais o raciocínio.
de pontuar o que a gente deve fazer para frente, ver o que a gente está fazendo de errado, incentivar os acertos, né? Se tem alguns, ela, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não vai dar certo. Mas literalmente juntou a fome com a vontade de comer. Você percebeu que precisava mudar, aí chegou essa moça que você nunca tinha visto na vida e falou assim, meu filho tem chance de você mudar. Aí você falou, opa, casou, é isso? Correto, correto. Ô Fernanda e Gustavo, vocês podiam ficar aqui na frente, né? Para facilitar a minha vida, vem cá. Senta vocês dois aqui no comecinho aqui que eu vou fazer alguma pergunta para vocês, ou algumas, porque até é uma curiosidade que eu já vi em tantos negócios e sei que às vezes o empresário pode até anular um pouco do seu conhecimento, se ele não está num bom momento, o negócio não está faturando bem, ele está num momento de crise, está vendo os concorrentes crescerem, senta aqui por favor, está vendo os concorrentes crescerem e aí eles não têm a oportunidade às vezes de fazer o mesmo, e aí ele começa a colocar em xeque a sua capacidade como gestor, como empreendedor. Ah, eu escolhi errado, eu devia ser empregado mesmo. Só que aquela história que o Paulo acabou de falar, a experiência ela traz um legado. E é preciso que você saiba usar isso a seu favor e não jogar fora, descartar, e não chegar um rapaz jovem como esse, ou uma menina jovem como ela, e assim, eles têm técnica, têm conhecimento, mas eles às vezes não têm a sua experiência. Certamente não tiveram ainda nem tempo para viver a experiência que um negócio mais maduro já tem. Mas se associa a técnica, o conhecimento, os conceitos, vários modelos que são estudados pelo Sebrae, pela equipe, e vocês são treinados frequentemente, né, vocês são capacitados, quer dizer, juntar as duas coisas para levar uma solução. Então eu vou fazer a primeira pergunta para você. Quando você chegou, que você bateu lá na porta, aliás, você, a Fernanda que é do Pio, né? Isso, deixa eu trocar, depois eu vou no Gustavo. Fernanda, quando você bateu lá na porta do Ricardo, ele te deu atenção de cara, você consegue se lembrar? Porque ele estava no momento do rush dele, que é o almoço, né? O que você acha que você falou que fez o olho dele dar aquela liga e brilhar? E falar isso mesmo? Bom, ele me deu atenção na hora, ele realmente estava muito apressado. Eu acho que foi justamente essa ideia de explicar que inovação tem que ser um processo constante, é cíclico, e a gente conversar sobre isso, e eu já achei ele também um empreendedor com a cabeça mais aberta, estava aberta à inovação. Então acho que foi isso que chamou a atenção dele mesmo. No horário do rush ele te dá atenção, porque não é um sujeito que está querendo muita inovação, viu? Então justamente essa ideia da inovação ser um processo constante na empresa e que eu ia estar lá auxiliando isso na empresa, acho que isso foi o tchan do negócio. Aí como é que vocês fizeram? Marcou um outro encontro, uma conversa pelo telefone? Qual foi o próximo passo depois dessa abordagem de 2 minutos que ele narrou ali? A gente marcou uma próxima reunião para conversar melhor sobre o negócio e começar o processo do programa. A gente faz um diagnóstico em relação ao nível de maturidade da gestão da empresa e também o grau de inovação da empresa. Agora, como é que você chegou no Pio Brasiliano, que é o restaurante do Ricardo? Assim, por acaso? Houve uma pesquisa de mercado ou foi a região que chamou a atenção onde o restaurante está? Eu sou moradora do bairro Buritis, então eu já estava de olho no comércio local e eu costumo observar muito os empreendimentos, o que eles andam fazendo. Já houve uma pré-seleção de alguma forma para você bater lá na porta? Sim. Então vamos saber agora da Maria Tereza como é que foi isso. Também foi alguém que chegou, entrou, Gustavo bateu, tocou campainha lá, entrou. Como é que você foi descoberta ou descobriu o Ali, Maria Tereza? Eu estava voltando de licença maternidade, assim, tinha nem 2 meses que eu tinha tido neném, e a loja estava assim, aqueles 20% que você falou, sabe? Que os 10 fazem parte da crise, mas os 20 tem alguma coisa errada. A conta estava mais alta, né? Então a gente estava vindo nesse processo e quando eu voltei de licença, o meu marido, que é da área financeira, ficava comigo, vocês têm que mudar, alguma coisa tem que mudar. E voltando, a primeira semana que eu estava trabalhando, o Gustavo me liga. Opa. Me oferecendo o serviço, explicando. Eu não tinha nem ouvido aquilo. Eu falei, quero. A gente precisa fazer alguma coisa, realmente. Você já tinha feito alguma coisa com o Sebrae antes? Não. E assim, a gente sabia que a gente precisava fazer alguma coisa, a gente só não sabia o quê. A gente viu que a gente precisava fazer alguma mudança
que a loja precisava disso e tudo, e aí foi super bacana a primeira reunião que ele foi, bateu as ideias, né, com o que a gente precisava. Deixa eu voltar, antes da gente entrar então no processo de consultoria, como é que foi isso, Gustavo? Houve também uma pré-seleção, você por acaso mora ali perto, no bairro de Serra, né, que é a Rua do Ouro, onde a Rua do Ouro fica, como é que você escolheu esse segmento, ou você só trabalha com segmento de moda? Não, na verdade eu não moro no Serra, eu moro na região da Pampulha, então para mim é até um pouco distante. Só que eu cheguei na empresa por uma indicação. A mãe de uma amiga minha trabalha lá e me indicou, me passou o contato da Maria Tereza. Daí eu liguei, fiz uma pré-prospecção, né, conversei um pouquinho e agendei uma reunião para explicar melhor o projeto. Eu trabalho no segmento de moda e construção civil, o Ali atua também em outros segmentos, que é saúde, bem-estar e alimentação. Mas assim, eu fiz uma pré-seleção no sentido de perceber o interesse do empresário. Existe uma pergunta mágica que você faça para descobrir se é ela mesmo, se ela tem o perfil ideal para participar do Ali ou não? Uma pergunta mágica eu não tenho, sim, mas eu acho que a gente consegue perceber pelo entusiasmo do empresário. E isso eu percebi nela logo de cara, nela e na Renata, no caso, que são as duas que fazem a gestão da loja. Elas já tinham um interesse por uma mudança, já queriam mudar, já tinham essa necessidade. E eu cheguei, na verdade, como um guia para isso, como pessoa que ia auxiliá-las nesse processo. Elas já tinham várias ideias, o que eu fiz, na verdade, foi formalizar um plano de ação e elas colocaram tudo em prática, o que é muito bacana. Bacana. Tem mais áreas aqui dentro do nosso auditório? Levanta a mão. Opa, tem um monte de áreas aí, que são outros agentes locais de inovação. Todo mundo é de Belo Horizonte, vocês todos? Ou tem algum que não é de BH, que atua, sei lá, Contagem, Betim? Contagem. Então aqui tem Belo Horizonte e Contagem. São profissionais do Sebrae muito capacitados que tem que ter essa percepção bem ampla, né? Porque para ser esse guia, como usando a palavra que o Gustavo usou, tem que ter uma boa percepção e vocês viram a versatilidade do sujeito, né? De moda e construção civil. Isso aí não passou batido não, viu? Como é que pode, né, Fônia? Ser um bom guia para dois setores tão diferentes. Então vamos começar aqui agora com algumas coisas mais específicas do Ali mesmo. Vou começar com você, Ricardo. Então tá, o seu problema não era arquitetura, eu imagino que você já tinha feito em 14 anos 4 reformas e até um volume bom. Mas o que te incomodava, assim, quando a Fernanda apareceu lá e falou para você dessa possibilidade, o que era assim, nossa, minha lista, número 1 da minha lista é isso aqui que eu preciso mudar. Fernanda, qual era a sua motivação mais importante naquele momento? O mais difícil é colocar as ideias para funcionar. Você já tinha, então, algumas ideias de mudanças? Algumas a gente discutiu junto. Não, mas antes dela chegar, você já tinha? Tinha, mas desejos. Ficava travada, ficava no papel. Por quê? Por dificuldade de tomar decisão, de será que vai dar certo, será que não vai, será que as pessoas vão falar se der errado? E um monte de medo que os empresários têm, talvez dependendo da época. Aí a gente conversando junto, enumeramos algumas, ela achou interessante, me incentivou. Quer saber? Vamos fazer. Se a gente não fizer, nós não vamos saber o que vai dar. Mas você consegue se lembrar qual foi a primeira? Tipo assim, eu quero aumentar o meu número de clientes. Eu quero diversificar o cardápio. O que seria, teria sido a primeira motivação? Na verdade, o que a primeira, acho que foi a primeira, é a forma de atender o cliente, a forma de vender. Tem uma venda por estímulo, está dando muito certo, o cliente nem espera o cardápio vai até a mesa de uma forma pronta, né? A comida já passa na bandeja, se você aceita, já está o prato pronto? Isso, tira gostos, petiscos, já tem uma linha de produção. Isso no jantar? Isso à noite. Porque o almoço é diferente o sistema, almoço né? É por quilo, né? Buffet por quilo, a gente entrou com outras promoções. Hoje tem o transporte empresa, que a gente começou muito também, legal, isso, que vai muito buscar legal. os funcionários da empresa. Tem o suco, né, a limonada que é gratuita, entre outras. À noite tem mais facilidade de criar novas oportunidades. Vamos aproveitar, e agora que a gente começou a falar do negócio, para vocês conhecerem um pouquinho, onde que está o passador? É o mesmo que estava com o Cláudio, Michele? Está aqui? Porque eu vou... Tá aqui. Eu vou pedir para... Aí a gente vai... Isso aqui, ó. Vamos conhecer então o Pio Brasiliano. Depois a gente também tem fotos da... Aqui vocês não vão conseguir ver, eu vou até passar para cá. Acho que tá ruim para vocês verem, né? Você está conseguindo ver aí, Ricardo?
Tá? Você consegue ver? Mas senão você levanta e vem aqui. Ah, tá, agora melhorou. Tirou a luz de reflexo. Então aqui é a fachada. Esse é o do Cidade Nova ou do Buritis? Não, do Buritis. Buritis, que é o seu primeiro restaurante. Vamos ver aqui então outras. Aqui, ó, é bem grande, hein? Qual a capacidade de lugares? 190 pessoas assentadas. Ó, bacana. Tem balcão? Daqui eu não estou vendo. Ou é só mesa mesmo? Tem um balcão pequenininho. Tá, não é o seu forte o balcão. Pessoas, não. Né? Aí você tem um self-service, que seria... É só uma foto de dentro para fora, né? Tá no fundo da aqui, loja. Aqui que é o lá na self? frente. Eu estou vendo certo? Os aqui, móveis são... A gente recolhe os móveis à noite e fica embutido, fica escondido. De dia, monta de novo. Ah, bacana. Vamos Os ver dois mais aqui formatos. então. Você trabalha então com bebidas finas? O seu cliente é um cliente mais exigente ou não? É mais no popular? Não, mais popular, mas hoje em dia todo mundo consome tudo. A gente não adivinha o que o cliente quer. Até acho que tem que ter o que ele... O cliente quer se dar o direito também de experimentar, escolher. né? Justo. Aqui são os petiscos que você disse que já passa prontinho para ser comido? Esses especificamente não. Nós Não? criamos os petiscos que passam por estímulo, né? Entendi. Que já é uma força para quem chega lá com fome à noite, né? Aqui já é do à la carte, é do à la carte. Isso. Ai, Esse é um prato gente, perdoa, tradicional então, você é nosso, maldade, né? É maldade. Daqui a pouco eu vou mudar de assunto, nós vamos falar de roupa. Olha que maldade, olha que maldade. Você inova muito no cardápio também? Estamos tentando, né? Começando a tentar inovar a partir desse start do Sebrae. É, Gustavo, tem que ter fonte de informação aí, rapaz. Fernanda também. Ó, tem que ter muitas soluções. Isso é uma campanha, um trabalho que a gente está fazendo, a gente traz 2 chefes de outros lugares, outros restaurantes, buffet, e é um jantar feito ao vivo, no meio do salão. Juntos os dois? É, os 2 juntos, aí a gente abre o salão, tira as mesas e eles fazem na presença dos clientes. Que legal, e com DJ, hein? Bacana. Isso também é inovação a partir do trabalho da Fernanda? Foi. E aqui também são peças de comunicação já trabalhadas a partir desse processo de consultoria do alho? Os sabores do inverno não, esse Happy Uma sim. Happy Uma é uma tendência de dar desconto para as mulheres. As mulheres têm um preço diferenciado. Que aliás em Belo Horizonte mesa só com mulher é comum pra caramba, né, gente? Muito, mesa só com mulher. Lá em São Paulo é assim, ô Fórnia? Mas a estratégia é boa, porque dá o desconto para a mulher automaticamente. Ah, então detalhe, elas vão sem remorso, né? Na verdade, esse apelo foi uma tendência que ocorre na grande parte do mundo, aí, que a mulher recebe menos que o homem, desempenhando talvez a mesma função no trabalho. E essa parte é chata. Em outras, pois é, isso existe e é verdade o mundo inteiro. E existe em Nova York restaurantes que já dão esse desconto. E aí a gente pôde observar isso e... Acabou de sair uma pesquisa no começo dessa semana que a diferença desse ano foi de 75% a 85% do salário dos homens. Justifica o seu desconto, aliás, porque você tinha que aumentar, hein? Tanto é que pode aumentar. Não aceitamos homem na mesa, né? Tem que ser só para mulher, porque a partir do que tem homem, ele tem condição de pagar financeiramente ali. Não necessariamente, né, gente? Tem mulher que ganha muito mais que homem. A gente sabe que casamentos, inclusive, às vezes tem problemas por causa disso. Mas, na média, realmente, nas mesmas funções, os homens são melhor remunerados. E ali, os sabores do inverno. E esse que você falou que já era antigo, né? Esse todo meio do ano que esfria um pouquinho, o Buritis é um bairro mais frio, né? Aí a gente entra com um buffet de caldos, promoções de vinhos e muda o cardápio. Quer dizer, você já é uma empresa inquieta, tá na cara. O que juntou foi uma vontade com uma expertise que o Sebrae tinha a oferecer no trabalho da Fernanda, né? Agora eu queria fazer uma amarração. Eu não sabia do que, evidentemente, mas o que mais chama a atenção é que, ilustrando o que eu falei aqui agora, é que basicamente eu tenho uma coisa chamada restaurante e observe que o que ele é dinâmico, né? No modelo. Ele explora de forma criativa a indústria da alimentação de uma forma completamente diferenciada. Acho que aqui que ele tem o processo migratório é favorável para o restaurante. Eu fiquei imaginando a disputa de 2 chefes
extra-restaurante, né, uma coisa extremamente disruptiva, ou seja, eu pego alguém que teoricamente poderia concorrer comigo, trago para dentro do meu restaurante junto, né? para atrair uma clientela, a questão da descontos para as mulheres, que muitos restaurantes até dá, mas você explora isso como campanha, eu acho que tem uma coisa por trás disso. Então é a maneira de como ele está fazendo, que deve ficar de exemplo, que não é só o fato do restaurante, sim a maneira como eu exploro isso, e está associado ao modelo de negócio. E outra coisa interessante que você reparou também que ele falou, vocês viram que o natural é o quê? O cliente ir até o restaurante e o restaurante está lá. Agora está lá disponível, porque ele é fixo, né? Ele não é um restaurante móvel, com exceção dos trucks, por exemplo, foi outro truck que está indo onde o cliente está. Mas ele manda buscar, é uma van ou é um ônibus que você manda buscar, por exemplo, vários empregados da MRV, né? Que é uma empresa grande, certamente tem um volume grande de funcionários. A gente tem esse trabalho nas duas lojas. A Cidade Nova é um micro-ônibus de 33 lugares e no Buritis é uma van, uma Sprinter para 11 lugares. Isso foi ideia depois dessas conversas com a Fernanda também? O do Buritis é através dessas que já estão indo e eu canalizei mais uma energia e coloquei ela para funcionar. A Cidade Nova já tem algum tempo. Quer dizer, você fez um teste primeiro na Cidade Nova, porque lá é uma região um pouco diferente na demanda, e você achou melhor testar lá, foi isso? Foi exatamente. E com esse calor aí, o cara precisa de ter uma locomoção, ele não vai na sua loja, tem que ir atrás dele. E é refrigerado o ônibus? A van, sim. A van é muito nova, muito boa. É alugada, mas vai ficar um bom tempo com a gente lá trabalhando. E o que representou isso para o negócio? Aumentou o faturamento? Aumentou o número de pessoas lá? Bastante. Eu cheguei... O da Cidade Nova, que já tem mais tempo, a gente já está trazendo 160 pessoas por semana. Dividido nos dias de segunda a sexta. O Buritis, que como é mais 360 só com esse transporte? Só com o transporte. Mais, então há mais. Porque eles não iriam em condições normais? Provavelmente não. Não 160, iria 20, 30. É uma conta difícil de fazer. Bacana. Mas no Buritis a gente deve alcançar esse número também. Pela proximidade, a agilidade da van vai e volta é mais fácil. O Fone, definir indicadores para medir e acompanhar essa evolução é importante também, né? Ele com certeza, mobilizado com essas modificações, já deve saber o crescimento que isso gerou. Ele acaba gerando uma expectativa, porque toda a promoção dele é identificada, ele cria uma marca por trás, e isso minimiza a possibilidade de cópia. Alguém pode fazer a mesma coisa? Pode, mas ele tem identidade. Então as pessoas que estão circulando no restaurante acabam visualizando e guardando essa imagem dessas campanhas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele tem uma receita adicional do restaurante tradicional, primeiro com a questão de buscar um cliente no seu domicílio ou no seu local de trabalho para o restaurante. Isso é uma demanda que ele não teria, daquele transeunte que é o apelo, que a fachada é capaz de trazer e pelo apelo do restaurante no seu ambiente é capaz de trazer. Então ele avançou em relação a isso, eu acho uma inovação fantástica de coisa. E no ambiente, eu tratar um restaurante de uma maneira não tradicional, e observo como os restaurantes são comuns, né? A gente circula por aí, eu preciso sentar, eu preciso pegar um cardápio, eu escolho uma comida, a coisa é muito previsível. E enquanto que o meu cliente hoje está atrás do imprevisível, ele quer o inesperado. Eu acho que ele acertou, tenho certeza, ele acertou com uma luva, e o crescimento dele, eu me arrisco a dizer que ele opera hoje, não vou declarar aqui para não criar uma concorrência adicional, mas seguramente ele opera hoje com um percentual que se aproxima dos 50% a mais do ticket médio do segmento dele. Com certeza, com esses elementos que ele trouxe, ele opera hoje com um adicional que pode chegar a quase 50%. Daqui a pouco eu volto nisso. Ele está assim, não sabendo se concorda ou se discorda. Daqui a pouco eu volto nesse ponto. É só ele pegar o número quando ele comprou o restaurante, indexar e trazer para o dia de hoje, ele sabe que ele fatura 50% mais. Você é bom de conta, Ricardo? Não, mas fazem 12 anos, né? Aí já passou disso, graças a Deus. Que bom. Gente, então vamos conhecer agora um pouquinho então da Maria Tereza. Passa alguém o microfone para a Maria Tereza, por favor, para a gente conhecer um pouquinho da loja da Cleusa Boutique, uma marca interessante, né? Já é a marca original ou vocês mudaram ao longo do tempo? Não, essa marca a gente fez quando a gente fez a reforma. A da arquitetura. A gente contratou uma pessoa para criar a logomarca. A gente criou quando a gente fez a reforma, isso, há 3 anos atrás.
Entendi. E a ideia ali é de um reflexo de lente mesmo, né? Essa é a placa. Porque tem reflexo atrás, então acende. O reflexo é da foto, então. Isso, Tá aqui a fachada, uma fachada bastante clean, que não existia até aquela reforma, porque você era acessível apenas por um corredor. Clean. Essa é a ideia que você queria passar. Por causa da vitrine, né? A vitrine na foto ela reflete muito, então não dá pra ver. Mas porque você tem que mostrar a vitrine, né? A fachada não tem que ser mais neutra. A fachada é lisa e a placa vem do lado. Onde que está a placa da A placa está nessa lateral e a entrada é pela lateral. Tipo aqui? Isso. Ah, tá. Aquela placa está aqui, então. então. A pessoa passa pela placa, isso. Mas a Rua do Ouro é aqui ou não? A Rua do Ouro é aqui na frente. A loja está à direita. Tá, bacana. Então vamos lá, aqui já é um detalhe da vitrine. Isso. Qual é a sua periodicidade para trocar vitrine? É algo que te preocupa, trocar sempre? Olha, a gente tenta trocar uma vez por semana. Quando dá, às vezes a gente troca até antes, sabe? Às vezes vende uma roupa da vitrine, vende outra, a vitrine começa a ficar desfalcada e a gente tenta trocar antes. Quando dá é falta de tempo? É porque realmente não dá tempo? As fotos daquela hora deu uma... Ah, tá. Essa tá estourada. Ela tá maior do que devia. Gente, vamos pular aquela lá, porque mas essa, ela tá, é uma foto menor. O coquetel que a gente fez. Pois é, vamos entrar então nessa história do coquetel, porque isso já é uma grande evolução. Vocês ouviram a Maria Tereza contando que a loja era uma loja de roupa. Começou lá atrás com unissex, criança, mas que ao longo do tempo foi se especializando em moda feminina e é o que ela é hoje, moda feminina. Mas aí vocês estão vendo calçados ali. Era roupa. Só que no meio dessa história toda, né, Gustavo? Teve a ideia de trabalhar também com calçados. Conta essa história então, porque já que o calçado vai tomar conta das fotos ali. Quando a gente começou o projeto, né, a gente faz o diagnóstico e faz a matriz SWOT, que através disso a gente faz os planos de ação. E com isso a gente criou 7 planos, né? Primeiro a gente fez um cadastro para pegar a numeração da cliente e a numeração do sapato, porque quando a gente teve a ideia de uma das ações era introduzir um produto novo, porque a gente estava precisando de fazer algo de diferente. E isso é um sonho que a gente já tinha há muito tempo. Você já tinha pensado então em trabalhar com sapatos? Quando a gente fez a reforma, a gente pensou, a gente já tinha marca e tudo, mas faltou aquela coragem. E por que, assim, era um investimento muito mais alto? Hoje a gente vê que não era, acho que é uma falta de coragem mesmo. Quer dizer, qualquer desculpa, né, Cláudia? É desculpa para quem está com alguma insegurança para fazer uma coisa. E aí, uma das ações era introduzir esse produto novo. Quando a gente começou a pesquisar o que a cliente, já veio essa ideia do calçado. Quando a gente viu e a gente começou a fazer esse cadastro para pesquisar, numeração e tudo. Na hora a gente já procurou o fornecedor e fez um pedido do sapato, programamos um coquetel de lançamento. E a gente começou a perceber que os clientes, 70% dos nossos clientes usavam essa linha de sapato, que era um sapato mais confortável, tudo, mas trazendo uma linha mais moderna. E quando a gente viu, a gente fez um outro pedido, porque a gente viu que não ia dar conta, e fizemos um evento para lançar esse sapato, né? Então, a primeira ação, a gente fez um cadastro para pegar essa numeração e ter mais ou menos uma base de quem usava e qual numeração. Fizemos o pedido e fizemos o lançamento, que foi um sucesso, né? Pois é, vamos ver mais fotinhas aqui então? As vendas e realmente foi um sucesso não só no sapato, nas vendas do sapato, mas como na venda da roupa, que eu acho que é isso que é importante, né? Quer dizer, é um chamariz para o sapato, porque ele não é a sua venda prioritária. Não, a roupa ainda é a sua venda prioritária. Exatamente. Então aqui, todo mundo ali tomando um espumante, se divertindo, aqui uma combinação. Você tem vitrines internas também, né, com essas montagens? Peraí, fala para todo mundo ouvir, vocês dois. Uai. Conta para nós aí, ué. Por exemplo, a minha venda, o lançamento foi em outubro. Mas qual foi a pergunta que a gente não entendeu, Cláudio? O percentual do sapato. Isso, eu vendi 13%. Eu chutei 12. Eu olhei para a loja e chutei 12, foi 13. E a minha venda cresceu em 130%.
130%. Por quê? Porque eu queria registrar isso, porque hoje a demanda, a crise, entre aspas, a crise verdadeira, ela está na casa de 8 a 10%, o resto é imigração. Então observe que um produto pesquisado, não um produto, vou botar um produto novo na loja, não. Ela fez uma pesquisa de estilo e de numeração, comprou certo. Incrementa 13% de venda, além do incremento da roupa, que foi muito maior quando eu faço esse tipo de coisa. Mas observe que se eu não tiver um incremento na roupa, tiver um incremento de 13%, a crise já foi para o ralo. A crise verdadeira, no caso dela, com o lançamento de um segmento de produto estudado, já coloca a crise no ralo. Isso eu quero dizer que, às vezes, aquela história de colocar o pé no freio e parar de comprar, isso é trágico para os negócios. Eu preciso, não é que eu não tenho que parar de comprar, tem que comprar certo, que é completamente diferente. Foco. E aí, gente, vem a dica crucial que eu não posso ficar calado. Não é ouvir o cliente, é entender o cliente. O que ela fez não foi ouvir o cliente. E aí não é perguntar ela pro cliente entendeu o que o cliente. E quando eu entendo o cliente, eu coloco o produto certo. E aí acontece isso que a gente Porque tem uma mística, né? De perguntar para o cliente o que ele quer. E aí eu me lembro muito bem de já ter entrevistado um empresário que foi precursor em falar isso há quase 20 anos aqui em Belo Horizonte, já faleceu. O Hélio Valadão, não sei quem o conheceu aqui da Pão e Companhia. Ele falava assim, você não tem que perguntar o que o cliente quer. O cliente não entende pão, quem entende pão sou eu. Eu tenho que fazer, claro, mediante entender o comportamento do consumidor, expectativas, mas com aquela ousadia que é a dos empreendedores. E assim tentar surpreender o mercado e atrair a atenção. Quer dizer, o que você estava dizendo de design é que são sapatos que tradicionalmente a linha do conforto, que prioriza o conforto, ela acaba sacrificando um pouco a beleza. E você foi num caminho que junta as duas coisas. E é uma fábrica que você, assim, as lojas que trabalham com esse tipo de sapato, elas tendem sempre a vender os mesmos sapatos. E a nossa ideia era vender os sapatos que ninguém achava. Então, assim, é ali a moda, que é uma coisa que essa empresa vem trazendo há 3 anos, que é uma inovação deles também, e aliar a moda a esses sapatos. Sua mãe é essa aqui? Essa é minha mãe, essa é sua irmã, e essas são as nossas colaboradoras. Parecidas, bacana. E senhoras também, né? Ou seja, você está adequando o perfil de atendimento na ao seu verdade, público. é porque uma trabalha com a gente, 2 já aposentaram, que elas trabalharam quase 30 anos na loja e já aposentaram. Mas na hora que a gente precisa, são elas que requisita a ajuda delas. Gente, muito bom. Aí foi só para vocês conhecerem um pouquinho do negócio. Sabe o que eu mais gosto nessa história toda? É que vocês viram que não são soluções mirabolantes, foram soluções que outros negócios em momentos diferentes já fizeram ou estão fazendo, mas eles levaram a atitude e a ferramenta para dentro do negócio. Porque eu vejo muito empresário ficando acanhado, não, porque eu não tenho 3 MBAs, porque eu não fiz pós-graduação, porque eu não tenho dinheiro para chamar o Claudio Forne para me dar uma consultoria, então eu não posso fazer nada. Como não? Olha um tanto de coisas pequenas que você precisa fazer. Às vezes tenta o estímulo de jovens, como Fernando e Gustavo, de outros áreas que tem aqui, porque nós temos muitas pessoas que trabalham no Sebrae em outros projetos, não apenas no agente local de inovação, e juntar com o seu desejo, com o seu incômodo, com a sua vontade de melhorar, ganhar mais dinheiro, ter um negócio que, sei lá, fique para os seus filhos, você quer que tenha longevidade a sua empresa, não quer que ela acabe em 20, 30 anos. E aí, vocês têm dúvidas? Vocês querem questionar essa história? Tem alguém aqui que queira trazer a sua própria história, o seu questionamento, o seu case? Não, eu tentei fazer isso e não deu certo. Vocês viram quando a Maria Tereza falou que ela ligou para as clientes? Quer dizer, você já tinha um banco de dados, né, Maria Tereza? Você não era uma empresa, ou então era um bando de dados. Era um bando de dados ou era um banco de dados? Não, era um banco de dados, mas eu não tinha as informações, por exemplo, de tamanho de cliente. Mas essa era bem básica, você já podia ter, né? Porque você já vende roupa, desde sempre. E não tinha dos sapatos. E essas informações, que foi a primeira ação que a gente fez, isso agregou a nossa compra. Então organizou eu consegui controlar o meu estoque e consegui melhorar essa compra. Isso, ao invés de ficar empatando, comprando um tanto de peça 38 lá, que não tem cliente que compra, às vezes tem 5% das clientes com o número de 38. Então compra mais de 42, 44, né? Vocês estão vendo que é algo simples, não é nada sofisticado, que exigiu ter 3 MBAs para fazer? É uma atitude que você pode ler muitos livros, que tem acesso a essas informações, participar de eventos como esse, ouvir palestras como a do Cláudio, que vão de A a Z, mostrando pequenos erros e grandes percepções ao mesmo tempo que você pode ter, ou pequenos detalhes que você observa. Ninguém quer fazer perguntinha? Posso continuar eu mesma? Vocês estão tímidos, hein? Lá atrás tem alguém querendo fazer perguntinha. Deixa eu ir chegando lá. Enquanto isso, deixa eu perguntar para o Ricardo.
Ricardo, de todas as etapas, qual que você achou mais difícil até o momento? Que ainda tem muita coisa para acontecer ainda nessa parceria com a Fernanda, né? Mas qual que você falou assim, nossa, essa vai dar trabalho, essa eu estou com medo de fazer? Essa última de chamar os chefes, porque na minha cabeça eu imaginava que aquilo ali ia atrapalhar a minha cozinha. Muito pelo contrário, agregou. Minha cozinha nunca trabalhou tanto no dia que tinha 2 pessoas que nunca entravam dentro da minha loja cozinhando na frente dos clientes. Aí foi uma troca, tinha gente que não queria jantar a comida que eles fizeram, jantava do meu restaurante, eles ganharam dinheiro junto comigo naquele dia vão ter sempre agora evento dessa forma. Mas você achou que os chefes não iam aceitar o seu convite? Isso passou pela sua cabeça? Não, eles aceitaram prontamente, mas eu achei que o meu cliente que ia me questionar. O que você achou que o cliente ia reclamar ou questionar? A comida deles é melhor do que a do restaurante. Ia gerar uma comparação natural. Exatamente. E aí, como é que foi a receptividade? Está sendo muito boa, né? A gente já fez duas vezes, então vamos partir para a terceira e vai ser implantado toda quinta-feira. Eu pretendo trabalhar dessa forma. Se esses chefes não quiserem ir mais, eu já estou... Chama outro. Justamente. E a ideia agora é fazer não um contrato, mas um combinado com a escola de culinária. O cara que está formando vai fazer parceria comigo e levar vai ter uma conhecimento dele. Vai ter uma vitrine no seu restaurante. Essa história de que ele poderia ter desistido pelo medo da comparação natural que na cabeça dele geraria. Ele fez pouco caso da inteligência do cliente, não fez não? Mas aí tem o lado contrário que ele acaba aprendendo com isso, né? Porque o fato de alguém fazer uma comida melhor que eu dentro do meu estabelecimento, eu posso aprender com isso. O problema é quando alguém faz melhor do que eu fora, eu não consigo ver, o cliente vai para lá. Então eu acho que tem um aprendizado muito grande, que o pessoal da cozinha dele está ligado, e isso pode levar à reformulação de pratos, e se ele sentir que tem uma tendência, ele pode claramente fazer uma adequação de cardápio, porque a vida é assim, vai mudando. O problema é quando acontece longe dos meus olhos, aí é pior. Eu acho que a ideia é muito inteligente trazer o novo para dentro do restaurante, uma sacada boa. Muito bem, então não tenha medo dos tubarões, hein, Ricardo? Bom aprendizado esse. O João Carlos agora, ele trabalha com lanternagem, está aqui. Aqui também escudo para vocês enxergarem a carinha dele, mas ele está aqui mesmo. Ele é do setor de lanternagem, né? Serviços para o setor automobilístico. Me conta, qual que é a sua dúvida, provocação ou pergunta, João? Olha, isso aqui tudo para mim tem sido muito inovador, sabe? Porque eu sou o micro, mas o micro do micro empresário. Então eu estou assim na fase inicial. Mas eu já estou numa carreira que desde os 8 anos de idade eu trabalho já com lanternagem de pintura. Está aqui minha esposa do lado que agora está me ajudando também nessa área. Já trabalhei também na área de restaurante, já fui garçom e hoje eu estou na área de pintura. Eu quero dizer que isso aqui para mim está sendo muito gratificante, porque, olha só para vocês verem, né? A gente estava falando de boutique, falando de restaurante e eu estou falando de lanternagem de pintura. Entendeu? Então, igual você falou aí que você teve medo no início, né? É de gasto, de mão de obra mesmo, né? Igual o problema com o chefe de cozinha. Eu tenho essa mesma insegurança, eu tenho essa mesma dúvida, sabe? Quanto ao meu trabalho. Hoje eu trabalho por conta própria, eu trabalho na minha casa, eu estou criando um espaço para eu poder trabalhar, eu tenho a minha clientela, aqui nessa agenda que eu tenho anotado os meus orçamentos, os telefones dos meus clientes, e eu tenho uma perspectiva também de chegar num ponto igual você está chegando, e de ligar para os meus clientes e fazer uma inauguração também, sabe? Porque esses clientes que estão aqui estão me acompanhando agora, no início. Então, quando eu tiver um certo patamar, eu quero fazer questão desses clientes também estar junto comigo. Então, eu quero saber também o que eu posso estar fazendo para eu poder estar aprendendo e inovando também, até mesmo em busca desses clientes meus. Então, eu vou deixar essa para o Cláudio. Cláudio, que sugestão você dá para o João Carlos para ele já ir com passos mais seguros em busca dessa inovação? Bom, primeiro que o fato de ele ser micro, isso não tem problema nenhum. Aliás, até vou te dar uma informação. Eu conheço um cara que a lanternagem dele cabe dentro de uma dessas malinhas pequenininhas que tem rodinha. Ele se especializou em tirar arranhões de Mercedes e BMW. Ele só faz isso na vida. Eu não preciso dizer onde é que ele chegou já fazendo só isso na vida.
Então a questão do tamanho é muito relativo, dependendo do foco que eu tô destinando. Então, como você está dizendo que tem na sua agenda os seus clientes, os seus contatos, que você pode acessá-los rapidamente, o que eu quero te dizer é o seguinte, que existe nesse segmento hoje uma quantidade muito grande de pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Agora, o que faz esse tipo de trabalho diferenciado não são tantos. Então, se você começar a focar nesses que fazem o trabalho diferenciado e adequar o crescimento do seu negócio a partir desses modelos que são altamente, que são interessantes, e ele passa por tratar do carro do indivíduo, que hoje o que as pessoas nesse segmento não entendem, e que às vezes para o cara, o carro dele é tão importante quanto alguém na família. É mais fácil ele deixar o filho, a mulher dormir na rua, mas não deixa o carro dormir na rua. Né? Cruel isso. Pelo cuidado que o cara tem com o carro. Mas hoje os caras têm um cuidado com o carro, quando ele vai escolher um restaurante, o cara quer saber se o local onde ele vai chegar tem lugar para deixar o carro. E coberto ainda ele por se cima, preocupa né? muito. Então, na medida em que hoje as pessoas têm uma preocupação excessiva na minha ótica com o carro, o que eu preciso ter no meu modelo de negócio? O mesmo cuidado que o cara tem. Então, trata de, no seu negócio, tipo, por exemplo, o cliente tem que enxergar que quando ele chegou lá, você colocou um protetor para trabalhar no carro, para não sujar a lataria, etc. e tal. Que ao entrar no carro, você colocou um protetor também. E o lugar onde você deixa para fazer o serviço é um lugar onde esse carro vai estar protegido, não tem nada em volta que possa arranhar o veículo, danificar o veículo, assim por diante. Então, todo esse cuidado que hoje o cliente tem com o seu carro, se você conseguir colocar no seu modelo de negócio, eu não tenho a menor dúvida que a sua chance de êxito é infinitamente maior do que qualquer outro modelo de negócio de mecânica ou de lanternagem que tem hoje no Brasil. Porque é um mercado que ainda está em transformação, o pessoal está se adaptando muito, acho que tem muito a crescer, e parte desse aprendizado vem com o aprendizado que o cliente já tem em relação ao seu próprio carro, que é o cuidado. E eu não vejo isso na maioria das mecânicas e lanternagem, ter o cuidado que o cliente tem com o carro. Quando você conseguir sintonizar isso, eu não tenho a menor dúvida que Bacana. o crescimento é fantástico. João, fomentou mais ainda de ideias a sua trajetória. Agora eu vou te dar uma humilde sugestão, não deixa a memória do seu negócio numa agenda de papel não, hein? Salva esse trem no computador, senão daqui a pouco você perde o telefone de todo mundo, vai inaugurar aí a sua loja, não vai poder chamar ninguém, porque não tem mais os contatos. Não faça isso, organize o seu banco de dados. Ô Ricardo e Maria Tereza, vamos deixar então vocês também darem uma última sugestão para o João Carlos, no seguinte sentido: vocês dois contaram para nós que tiveram dúvidas, mas que seguiram em frente. O que os fez pisar na dúvida, na insegurança e tomar atitude da inovação? Quem vai primeiro? Primeiro as damas. Vamos lá, Maria Tereza. Olha, eu acho que a atitude é... Mas fala para o João, você está falando para ele. Tá. João. Acho que a gente chega num ponto que a gente precisa, né? Você tem uma necessidade de mudança e de crescimento, então acho que a inovação ela vem nessa hora que a gente tem o medo de arriscar e de tentar fazer alguma coisa diferente, mas eu acho que pega na mão de alguém, no caso você pegou na mão do Sebrae, né? Com o Ali, com exatamente, o Gustavo. aliado, né? Isso. Eu acho que o programa Ali, ele é um parceiro, assim, que ele te ajuda, ele te faz enxergar. A atitude quem toma é a gente. E te encoraja, né? Vai lá, ele o caminho tá ali, é esse. Exatamente, te apoiando e te mostrando o caminho certo. Bacana, ou seja, João Carlos, dúvida faz parte do script, viu? Ricardo, e você? Fala pro João, hein? João. Então, João, sem querer ser repetitivo, mas usando as palavras da Maria Tereza, o que me movimentou, logo que a Fernanda entrou no meu estabelecimento, foi o nome Sebrae. Porque eu já fiz consultoria em outros lugares e não foi uma consultoria, vou te falar a palavra mais exata aqui, não tinha credibilidade, eu acho. Aí o Sebrae já vem do Sebrae, história, eu tenho que ter atenção por isso aí, porque é uma instituição, há não sei quantos anos, fazendo bons trabalhos. Então se apoie a quem possa te ajudar, a sua esposa que trabalha com você, para você poder crescer, e profissionalmente o Sebrae é uma boa ferramenta para te dar um caminho. Boa sorte. Muito bem. Aliás, Michele, a gente fica falando de Sebrae. Qual que é o telefone de contato? Tem o melhor site, né? É o sebraeng.com.br, não é isso? Cadê você? 0800
Ah, 0800, peraí, 0800... 570. Já anotei, gente, 0800, 570... 0800. 0800, 570, 0800. Eu li que posso ter que tipo de informação pelo telefone? Tudo que o site tem ou não? Tem. Lá tem todas as informações de como você vai abrir uma empresa, como você obter consultorias na área de finanças, marketing ou recursos humanos, tributação também. E lá tem serviços de palestra, consultorias, eventos que acontecem no Sebrae e como você pode buscar essas informações, que seja através do site ou dos nossos pontos de atendimento. Então, 0800, 570, 0800 e o site que é o sebraemg.com.br. Então, por falta de link para informação, vocês não vão ter, então, essa carência de detalhes. Alguém mais quer fazer perguntas? Ou continuo eu? Mais alguém? Opa, aqui. A gente é difícil enxergar atrás, viu? Eu fico fazendo o olhinho de chinesinho assim, fechando, mas a gente não enxerga na metade para cá por causa da iluminação. Deixa eu saber. Ah, conversei com você, Gustavo, Guilherme. O Guilherme tem um negócio, ele é engenheiro, né? Trabalha com prestação de serviço na engenharia, foi um dos que eu conversei lá fora. E aí, Guilherme, qual que é a sua dúvida e para quem? Bom, eu vou contar um pouco a história da empresa, seria para todo mundo, para poder auxiliar um pouco. A empresa que eu trabalho, ela atua no setor de engenharia, de elaboração de projetos na engenharia elétrica. E é uma empresa familiar, então eu sou sócio junto com meu pai. Meu pai ele tem anos, mais de 35 anos, meu pai trabalhou na Copasa especificamente com isso. Então a empresa, que hoje já tem 20 anos, ela tem todo o know-how e o conhecimento do meu pai. Eu trabalhava na área de informática, até formar ano passado na área de engenharia para ser um engenheiro eletricista. Mas a empresa do meu pai, ela surgiu no fundo da minha casa, da casa dele, num quartinho lá na casa dele, no quartinho lá no fundo. Ela, apesar desses 20 anos de mercado, ela ainda tem um pouquinho dessa filosofia de fundo de casa. Então, assim, é uma necessidade nossa, é de organização, é de gestão que o meu pai não tem, e que eu tento, às vezes, introduzir isso lá na empresa, e tenho que já comentar esse choque de geração. Né? Apesar do meu pai ter um conhecimento infinitamente maior do que o meu, e eu acredito não chegue no mesmo nível técnico que ele chegou, mas eu sei que eu tenho que, e ele pretende deixar a empresa daqui a alguns próximos anos, só que hoje ele não larga a mão do osso. Então eu fico nesse choque de tentar buscar mais coisas para mim e saber gerenciar melhor a empresa, porque ele não tem essa noção. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tentou trazer seu pai aqui hoje? Ele, na verdade, ele que me indicou, ele que chegou assim, Mas ele mesmo não veio? Não veio. Por quê? Ele não gosta, não dá valor? Pois é, ele tem um pouco, às vezes ele não dá tanto valor, ele tem a cabeça um pouco mais fechada, e isso eu sei que é normal, é uma pessoa mais velha, eu sei que isso é normal. Mas ele fala assim, ele quer que eu siga os passos dele, eu quero mesmo. Eu acredito que eu tenho um potencial, que eu vou me dar bem dando sequência na empresa. Só que tem esse choque, tem essa, né? E aí eu queria saber, um caminho, uma opinião de vocês nisso. Uma coisa que eu tive um prazer aqui até de escutar e gostei, por exemplo, o Cláudio citou, porque o nosso foco hoje na empresa é muito para a área de saneamento. Meu pai trabalhou a vida inteira na Copasa, a vida inteira. Muita coisa que ele implementa, que a Copasa utiliza, são coisas que ele chegou a implementar. Então, assim, para eu dar sequência, e uma coisa que eu gostei de ver aqui, que o Cláudio citou, fazer, a rede de moda está crescendo muito. Então já bateu na minha cabeça que, é uma oportunidade, porque se está crescendo muito, novas lojas vão surgir, shopping vai abrir com novas lojas de rua vão abrir. Se o meu segmento, meu foco hoje é na área de saneamento, mas é energia elétrica, por que não? E eu elaboro o projeto, por que não começar a elaborar projeto para essas lojas? Bacana, porque agora ele mesmo já está dando o caminho dele. Vamos interromper o seu raciocínio e pedir para o Forner te dar, então, essa luz. Primeiro, Forner, para essa questão do duelo de gerações, né? Cada um com uma mentalidade, o pai querendo uma coisa, valorizando uma coisa, o Guilherme valorizando outras, e depois essa perspectiva de crescimento. Primeiro que tem uma lógica cada vez mais crescente no mercado, que o que foi solução ontem não necessariamente será hoje. Por mais que o seu pai tenha tido uma trajetória, não será essa trajetória que vai fazer a empresa crescer
por conta de tudo que mudou no segmento da engenharia, da construção, quer seja projeto ou a própria execução. Isso carece de uma adequação, e esse espírito caseiro que funcionou muito, hoje ele não é um problema, desde que você tenha a cara na rua a partir de outras plataformas. Eu posso ter no fundo de quintal um escritório, e eu posso ter o meu escritório formatado num bom site, onde eu me faça conhecer e, sobretudo, e aí tem uma vantagem que eu gostaria de te colocar, que vocês têm. O histórico do teu pai chegou onde chegou fazendo, percebo eu, um bom trabalho. Esse bom trabalho, ele bate hoje exatamente o que é a era da recomendação. É o que eu preciso para recomendar. Então, o elo de clientes que pode fazer um link, um novo cliente, que é o que está em expansão hoje, que eu falei para você, que está em franca expansão, a questão é como você pode fazer para conectar o cliente de hoje ao cliente de amanhã. Ou ainda aquele que passou por um histórico na mão do seu pai e ainda na sua mão, quanto isso pode projetar novos clientes para o futuro. Então é de forma inteligente, talvez num site inovador, e que possa transformar e mostrar essa realidade entre o passado e o que vocês estão se propondo para o futuro. E cada vez que capitalizar um cliente novo, jogar nessa linha da recomendação, porque hoje uma situação caseira, como você me diz, está em pé até hoje porque fizeram um bom trabalho. E eu costumo dizer que não basta fazer um bom trabalho hoje, você tem que comunicá-lo para os novos clientes. Essa é a plataforma que eu recomendaria que você fizesse de imediato. A gestão é consequência, porque tecnicamente eu posso ser muito bom, mas a gestão do negócio é que vai colocá-los em frente desses novos clientes. É uma coisa paralela à outra. Aí o Sebrae pode ser decisivo para vocês nesse estágio que vocês encontram no momento, que basicamente a gestão de negócio, sobretudo de pequena empresa, é a expertise principal do Sebrae. Muito Isso bem. vai fazer a diferença. Guilherme, você já anotou 0800, 570 e 0800? João Carlos, você já anotou também? Primeira atitude que vocês vão fazer agora na parte da tarde é ligar lá para o Sebrae. Tem gente no atendimento o tempo todo, né? Como é que é? Até 8 horas da noite, até 6? Até 6? 8. Até 8 horas da noite. Portanto, de hoje não passa essa primeira ligação, hein? Mas alguém tem uma pergunta? É muito legal a gente ouvir cases, né? Outros, além de Maria Tereza e Ricardo, como João Carlos, como Guilherme. Mas alguém quer também trazer a sua trajetória, pedindo aí uma ajuda, que é uma ajuda, francamente, de alta qualidade. Cláudio Poli está sentado ali por sua conta. Quando que Cláudio Poli fica assim tão folgadinho, né, Cláudio Poli? Qual que é o seu nome? Meu nome é Lívia. Lívia, você já é empreendedora? Sim, eu sou empreendedora, eu sou costureira. E nem falar ali do pai dele que não largou, eu lembrei da minha mãe. Fico até emocionada, porque minha mãe tem 90 anos, tem uma maquininha de costura. E eu já tentei mudar, ela se adaptar às novas, né? E ela não larga de jeito nenhum. Vocês trabalham juntas? Não, eu já trabalhei em várias empresas e é um sonho de ter meu próprio negócio. E aí esse ano eu vim aqui para Belo Horizonte e a minha mãe mora no interior. Onde? De onde você veio? Em Vespasiano. Não é muito interior, mas é um lugarzinho muito pequenininho, e eu fui para lá até depois de ficar fora um bom tempo, eu fui para lá para ajudar a minha irmã a cuidar dela, porque ela completou 90 anos. E não larga a maquininha de costura. E me incentivou a vida toda a fazer de tudo da costura. Ela disse, olha, uma boa profissional de costura, ela tem que fazer de tudo. Ela não pode escolher, eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo. Você tem que fazer desde um conserto até uma confecção da peça toda. Não tem que falar assim, eu não faço camisa, eu não faço calça, eu não faço costureira, você tem que pegar toda a peça e fazer. Então eu chego lá, às vezes ela com 90 anos, está numa maquininha com uma lâmpada e costurando, reformando a roupa dela. Porque, né, ela tem roupa que ela não larga, porque é uma roupa que eu gosto, então eu preciso arrumar até eu conseguir. Eu não consigo fazer outra igual, mas eu tenho que consertar essa. Bacana, mas e aí? Qual que é o lance agora que você vai colocar para nosso painel? O negócio é o seguinte, eu não ficava lá e ela falou, não, você não pode ficar aqui porque você aqui está apagada, o seu trabalho tem que aparecer. Então ela me incentivou a vir para cá. Mas até então eu não consegui ainda um caminho, porque eu faço uma porção
de coisa e ao mesmo tempo eu não tenho resultado no que eu faço. Peraí, você montou uma oficina de costura, é isso? Isso, eu tenho uma oficina, agora até eu estou tentando requintar. Coloquei o nome de ateliê porque eu faço de tudo. Mas ainda não consegui alcançar nenhum, tipo assim, eu não tenho uma gestão, eu não sei quanto que eu gasto, eu não sei quanto que eu ganho, eu não tenho assim nada, assim, entendeu? Eu preciso assim, começar do zero. Então estou tentando até trazer meu filho para ajudar, porque se eu fico na máquina de costura, eu não tenho tempo de fazer as outras coisas. Então não tem nada anotado, eu tenho toda uma estrutura, máquinas, tudinho para uma confecção andar, mas não tenho o principal, assim, administrar, não sei. Deixa eu discordar de você, você já tem alguma coisa anotada, 0800, 570, 0800. A partir dessa história que pode mudar hoje, né, Nívia, presta atenção. Cláudio Fome, sob encomenda essa daí para você. Ela segue o conselho da mãe, continua sendo multiversátil ou foca? Eu acho que a mãe é um caso à parte. Eu acho que está com 90 anos de idade, não vou pedir para ela mudar, não é a questão. Mas no seu caso especificamente, até em função do seu depoimento, ficou uma coisa muito característica. Você estava aconselhando sua mãe que tem que fazer de tudo, né? Eu acho que você tem que fazer uma coisa bem, não que você tem que fazer de tudo. Pode fazer de tudo, mas você tem muitas pessoas que fazem de tudo. Então o diferencial não está no tudo que você faz, e sim como. Então tem que buscar uma alternativa que aproxime do cliente de uma forma diferenciada e alternativa, né? Aonde estão as principais, você precisa entender melhor esse seu cliente para ver onde está a real necessidade dele, e eu acho que a partir daí que você vai fazer as suas adequações. Eu não acho que fazer de tudo é essencial, porque eu estou tentando, de uma forma mais abrangente que tem, acertar. Só que isso tem um custo, e o maior custo é dispêndio de tempo, eu acho.